Há uns dias atrás eu trouxe um vídeo falando sobre o censo, que já foi cancelado 2 vezes. O censo era para ter acontecido em 2020, foi cancelado por causa da pandemia, né? Foi cancelado por causa da pandemia. E em 2021 foi cancelado esse ano por causa de recursos, porque o governo federal não quis pagar o que o IBGE determinou que era o certo, a quantidade de recursos que teria que ser usado, né, a questão de dinheiro, para fazer o censo em 2021, e por isso foi cancelado. E agora eu abro a matéria, no caso, que para mim não é grande surpresa, e vejo essa notícia aqui. IBGE pode ficar sem recursos para censo de 2020 pelo 3º ano consecutivo. Isso aqui é Brasil, gente. E as pessoas pensam, o sistema político, ele pensa no povo. Para que serve o censo? O censo é um tipo de pesquisa que é feita, né, para saber a quantidade de pessoas que tem, de habitantes que tem no Brasil, de pessoas que moram no Brasil, condições das famílias, quantas famílias estão na pobreza, quantas famílias estão na extrema pobreza, quantas famílias têm pessoas desempregadas e outras coisas mais, para saber tudo em relação às famílias brasileiras. E aí, isso aqui ia dar emprego para 207 mil pessoas, se eu não me engano. Era a quantidade de vagas que ia ser liberada para essas pessoas trabalhar no censo. Eu vou ler aqui a matéria para vocês entenderem, e eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, para você ver como o sistema político faz as pessoas de trouxa, de otário, né? Olha só, se depender de mais recente versão do projeto de lei orçamentária para o ano de 2022, o IBGE ficará sem recursos para fazer o censo de 2020. Por que está falando censo de 2020? Porque, na verdade, era para fazer esse censo no ano de 2020. Na primeira vez estava marcado para o ano de 2020, acontecer esse censo no ano de 2020, mas por causa da pandemia foi cancelado. Aí passou para o ano de 2021, que é o ano que nós estamos agora, o ano vigente, mas foi cancelado também devido aos recursos. O governo não queria dar o recurso que o IBGE fez nas contas dele, a quantidade de dinheiro que precisaria para fazer o censo, pagar os funcionários, comida, vale alimentação e outras coisas. Os gastos, né, que teriam que ser feitos para realizar o censo. E agora está ameaçado de novo. Passaram para 2022, ano que vem, e já está ameaçado pelo 3º ano seguido, já está ameaçando de novo não ter o censo. Aí eu quero a opinião de vocês vão colocar no comentário aí a opinião de vocês, do que vocês acham disso aqui. As pessoas estão esperançosas, as pessoas estão na expectativa, porque é uma oportunidade de emprego, é uma oportunidade das pessoas ganhar alguma renda. Tem milhões de pessoas de olho nessas vagas daí do censo. E como é que fica? Pior que é o seguinte, esse ano de 2021 parece que eles estão ressarcindo as pessoas que fez a taxa de inscrição, pagou a taxa de inscrição em 2020 para fazer o censo. Foi cancelado, essas pessoas têm que receber o dinheiro de volta, né, o reembolso, porque elas pagaram a taxa para fazer a prova, para tentar entrar na vaga para fazer o censo. E em 2021 as pessoas também fizeram a mesma coisa, pagaram a taxa para poder participar do processo seletivo do censo e vão ser ressarcidas
vão ter o reembolso nesse ano. E agora já está ameaçado pelo terceiro ano seguido de não ter o censo. Vamos ver o que diz mais na matéria, para a gente não demorar com o vídeo e não ficar muito comprido o vídeo. Apesar de uma decisão do STF e até do ok do Ministério da Economia de aumentar a dotação inicial do órgão de 2 bilhões de reais para 2 bilhões e 300 milhões de reais para o ano que vem, de 2022, né, que seria o dinheiro que ia ser destinado para fazer o censo, eles aumentaram até o valor, né? Estava destinado 2 bilhões. Aí o Ministério da Economia falou, não, a gente vai aumentar um pouquinho mais para vocês fazer o censo tranquilamente. Então a gente está aumentando 300 milhões de reais a mais aí, 2 bilhões e 300 milhões. Então, para o ano que vem. No relatório setorial da Comissão Mista de Orçamento está prevista a transferência de somente 1 bilhão 895 milhões de reais para a realização do censo. Quer dizer que aqui na Comissão Mista de Orçamento eles pegaram e tiraram dinheiro, cortaram o valor. Inicialmente eles deram 2 bilhões, aí depois eles falaram, não, a gente vai aumentar para 2 bilhões e 300. E aí no final das contas o governo tirou meio bilhão, quase meio bilhão, quase 500 milhões de reais. Olha lá, em resumo, em vez de reajustar os recursos para que o recenseamento possa ser feito adequadamente, os distintos parlamentares, né, os deputados federais, resolveram subtrair quase meio bilhão de reais. Quer dizer que o Congresso Nacional resolveu tirar quase 500 milhões de reais do orçamento que estava destinado para fazer o censo. E de início os caras aumentou 300 milhões de reais e aí resolveu depois tirar os 300 milhões de reais que tinha aumentado para fazer o censo e tiraram mais quase 200 milhões de reais a mais. Isso é uma verdadeira bagunça, o Brasil é uma verdadeira bagunça. E agora fica nessa aí, vai ou não vai ter o censo? 2020 não teve, por causa da pandemia, 2021 não teve por causa desse mesmo problema, de o dinheiro não ser suficiente para fazer o censo, e agora já está dizendo que pode ser cancelado pela terceira vez, né, pelo terceiro ano seguido, por causa que o Congresso, né, esse sistema político está tirando dinheiro do orçamento que era destinado para fazer o censo, que é uma coisa até importante para saber a quantidade de pessoas que tem, né, de habitantes, de famílias pobres, de pessoas desempregadas, a situação das famílias, a questão do número de endividados, tudo isso é feito pelo censo. Mas como é que vai fazer com essa bagunça toda? Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para as suas redes sociais, para o máximo possível de pessoas que você puder. Compartilhe, dê o seu like, seu chicotado no like, splash. Se inscreva no nosso canal que a gente traz sempre assunto que importa para o povo. Lamentável. Esse é o Brasil que a gente vive. É uma bagunça atrás da outra. É uma situação desagradável uma atrás da outra. E as pessoas esperando uma oportunidade de ter um emprego, de ter uma renda, de ter algum ganho. Desde 2020, né? 2020, passou 2021, não aconteceu o concurso para o censo, e agora 2022 já está ameaçado também de não ter o concurso para o censo, e as pessoas na expectativa. E a frustração do brasileiro, nem isso o povo brasileiro consegue ter, né, a oportunidade de ter pelo menos um pouquinho de renda, né, um trabalho aí para amenizar a questão do poder de compra, a questão de renda, a falta de dinheiro no bolso, né? Foi, pessoal.